Olá pessoal, aqui Pinheiro Júnior, sou membro da comissão do Simples Nacional do CRC Ceará. Hoje vamos estar fazendo uma live com o coordenador do SPED, também do CRC Ceará. Vamos falar sobre o decreto do governador, onde foi excluído a obrigatoriedade do SPED no Simples Nacional, para as empresas optantes do Simples Nacional. E vamos receber o nosso amigo, querido e professor Danilo Alves. Ele é coordenador do SPED, é professor de vários cursos, várias faculdades, como a Uninassal, a Unicristos, o IPOG, né? Então sejam bem-vindos todos os contadores. E também ele ministra vários cursos dele mesmo, né? Inclusive cursos de SPED, cursos de Simples Nacional. Então vamos receber o nosso amigo Danilo Alves para poder a gente bater um papo. Nacional e SPED, né? Então sejam bem-vindos, Liana, né? Mari, Emerson, Ana Cecília. O homem está de parabéns, hoje é aniversário da esposa dele, ele está de lua de mel, né? Então seja bem-vindo, meu amigo Danilo, né, para poder a gente bater um papo aqui sobre as mudanças tanto do Simples Nacional como do SPED. Opa, obrigado, meu amigo Pinheiro. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais aí na presença do professor Pinheiro, que é um grande amigo. A gente tem passado aí um bom tempo junto aí, dando aula por várias instituições aí, como ele tem mencionado, né? E é um prazer enorme a gente poder compartilhar o nosso dia a dia, um pouco que a gente sabe, né, Pinheiro? Porque é um vasto mundo de informação, então a gente tem muito prazer em passar o que a gente sabe, o que a gente vem aprendendo aí para os nossos colegas, né? Então é um enorme prazer estar com todos vocês aqui hoje. Espero que esse bate-papo, como o Pinheiro falou, seja bastante engrandecedor aí para a gente. Meu amigo Danilo, a gente teve aí uma mudança drástica, né, no nosso SPED, no Simples Nacional, onde a gente tinha a obrigatoriedade do SPED e de um dia para o outro nos pegaram aí de calça curtas, como a gente diz, aonde acabou a obrigatoriedade do SPED para as empresas do Simples Nacional, não é isso? Isso mesmo. A IN42, né, ela veio aí para trazer essa mudança, né? Era algo que ninguém estava esperando, a gente sabia que estavam, digamos assim, tratando sobre diversas mudanças para poder trazer benefício para o cenário econômico, né? Diante aí dessa pandemia que todos estavam passando, procurando vencer, procurando manter os empregos dos colaboradores e também as empresas. Então a gente sabia que estava para vir mudanças, a gente não esperava que a mudança seria desse porte, né? Então a gente se deparou, como o Pinheiro bem mencionou aí, de uma hora para outra, uma instrução normativa aí que praticamente aí retirou o SPED das empresas do Simples, pelo menos a grande maioria, né? E aí teve uma mudança que a gente está discutindo diariamente, também com os órgãos, né? A gente teve o prazer aí de ter a nossa secretária em uma live também com a Socorro, né? E eles estão trabalhando aí para poder, digamos, melhorar um pouco mais aí o que ficou de brecha nessa IN42. Então, a IN42, praticamente, ela veio aí para abolir o SPED fiscal para as empresas do Simples Nacional. Danilo, o que a gente vê é que a gente que trabalha no meio fiscal, né, fiscal e contábil, é que realmente tem sentido a exclusão do SPED, né, como o próprio Eliezer briga muito, fala muito sobre a quantidade de informações que a gente já tem e exatamente o que a gente pensa, ou seja, a gente tem um portal do Simples Nacional onde essas informações, tanto a Receita Federal quanto a própria Secretaria da Fazenda já tem conhecimento de todas essas informações e a gente fica preocupado com isso, ou seja, essas informações já estão lá e a gente fica com essas obrigações acessórias, né, onde a gente
corre o risco de pagar multa sobre atraso, apesar de não... O grande problema, acho que o maior problema do SPED ter sido excluído foi que nunca teve uma cobrança sobre as multas de atraso. Então a própria secretária diz, olha, se não tem multa e os contadores acham que não precisa entregar e acha que não vai pagar nada e tal, então para que a gente está fazendo esse SPED das empresas do Simples Nacional? Né? Então, o que a gente vê realmente é que as coisas estão começando a melhorar para o lado do contabilista, né? Lado do contador, aonde ele pode se dedicar a mais informações gerenciais, a trabalhar com mais tranquilidade, com mais calma, sem esse aperreio, sem essas informações tão rotuladas que a gente tem, como SPED, como SF, ECD, onde essas informações já estão todo com o físico, né? Verdade. Esse processo de transformação, ele está ocorrendo bastante, né, Pinheiro? E como você foi muito feliz nessa colocação, é um processo de transformação que os próprios órgãos fiscais já brigam por isso, né? Prova disso foi o próprio SPED, desde 2007, ele nasceu com esse intuito de diminuir a quantidade de obrigações acessórias, né? E a gente nota que, na prática, isso não aconteceu muito. A gente conseguiu ali, digamos, excluir, acabar com algumas declarações, mas isso ainda acaba tomando muito tempo da maioria dos contadores, dos profissionais da contabilidade que trabalham com essas informações na prática. Apesar de hoje a gente estar cercado de robotização, de informações, de sistemas que nos auxiliam diariamente para que a gente possa gerir essas informações com mais qualidade e de forma mais rápida, ainda assim o tempo tomado para cumprir essas obrigações acessórias é muito grande. Então, isso acaba que trazendo um certo desconforto por parte da contabilidade. Então, esse processo de discussão, de mudança, de transformação, da forma que vai ser repassada isso, é essencial para que a gente modernize, né? Tanto o fisco quanto bem nós contadores. Agora, é preciso ter sempre os dois lados da moeda envolvidos, né? Para que a gente possa, digamos, ter esse processo de transformação, digamos assim, conciliado com a prática. Porque muitas das vezes, por exemplo, acontece muito da gente pensar numa solução que muitas das vezes vai beneficiar o contador e que, se a gente for analisar o pé da letra, eu estou gerando outro problema, né? Então, às vezes, uma solução pode levar a outro problema, né? E a IN 42, ela trouxe algumas brechas na legislação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ela trouxe umas brechas na legislação que não era o intuito dela. O intuito dela era realmente desobrigar as empresas, facilitar a vida do contador e seguir para frente, né? Seguir nesse processo de transformação. Então, a gente vai discutir isso também, porque ficou um certo buraco aí na legislação que a gente precisa sanar esses problemas, né? Difícil, como você está dizendo, amenizar a vida do contador aí com tanta instruções normativas, com tantas medidas provisórias, né? E parece que a pandemia estavam preparando um monte de medida provisória, um monte de instrução normativa, e então vamos soltar agora porque os contadores devem estar tudo em casa, tudo em home office, tem tempo para analisar todas as instruções normativas. Pessoal, eu queria que vocês apertassem nesse aviãozinho aí e chamassem mais contadores, chamassem mais gente para participar aí da nossa live, para poder ficar mais atualizado com o nosso amigo e professor Danilo Alves. Danilo é professor de vários cursos, né? Inclusive, parece que vai ter um curso agora esses dias, terça e quarta-feira. Então, quem quiser ver aí no Instagram do professor Danilo Alves, acompanha ele aí para poder ficarem cada vez mais atualizados. Então, Danilo, o primeiro passo foi as empresas do Simples Nacional. Você acha que tem a possibilidade do SPED também ser excluído, acabar também para as outras empresas, ou você acha que isso é mais difícil? Minha opinião particular, até mesmo pelo cenário que a gente vem vendo,
É bem possível que isso aconteça, não a curto prazo, porque é um processo de transformação. Você vê que o SPED ele surgiu desde 2007, né, com o decreto 6.022. Ainda hoje existe uma demanda muito grande de problemas e de soluções, né, para determinados problemas. Por exemplo, hoje, estoque, a gente tem muito problema, a migração dessas informações dos documentos fiscais eletrônicos para dentro dos nossos sistemas. Ainda hoje tem muito erro, tem muito processo falho. Então, é um processo que demora um certo tempo, né? Então, desde 2007, que o SPED já é agora, e ainda assim a gente tem problema com, por exemplo, cadastro de produto, unidade de medida, conversão da unidade de medida, né? O próprio código do produto. Então, ainda hoje a gente tem esses tipos de problemas. Então, é necessário sim que se transforme esse processo para cada vez mais trazer uma viabilidade maior para, como você bem mencionou, tempo para poder gerir os negócios. E já existe um projeto de simplificação no próprio portal do SPED. Lá a gente vê que tem um módulozinho lá abaixo, depois dos módulos da NFE, do CTE, tem um módulozinho lá embaixo de simplificação, que já é um processo que está já começando a existir, a se pensar, a já cogitar essas informações, para que os SPEDs, digamos, eles sejam consolidados. Então, é bem provável que futuramente SPEDs sejam consolidados, como do SPED Contribuições, o SPED Fiscal. A própria STF também estava se cogitando algumas transformações para passar para ser apurado pelo período trimestral, para as imunes isentas ser gerados no próprio ECAC, se não fosse obrigado a contabilidade. Então, o processo do SPED, por si só, ele já está passando por um processo de transformação. Por exemplo, o E-Social, a FDRINF, ela já trabalha num layout mais atualizado do que os outros projetos, né, que é no layout XML. Então, esse processo de transformação realmente está acontecendo e é bem possível que no futuro bem próximo a gente tenha, digamos aí, a exclusão, né, da própria FD e CMS 3I, ela passe para um meio digital mais otimizado, como, por exemplo, o próprio portal Siget, como você mencionou. Lá no portal Siget, a gente tem todas as quantidades de notas fiscais recebidas, de notas fiscais emitidas, além dos outros documentos fiscais, movimentação de cartão de crédito, e tudo isso, praticamente uma grande parte, em tempo real, atualizado constantemente. Então, o fisco praticamente já tem todas essas informações. Mas se a gente for analisar o pé da letra, na prática mesmo, ainda existe alguns problemas para medir. Por exemplo, o chamado enfoque do declarante. Como é que o fisco sabe, por exemplo, que aquela minha mercadoria, eu estou comprando ela para consumir, para revender, para imobilizar. Então, tem todo um trâmite dessa informação que ainda precisa ser trabalhado isso para que a gente possa extinguir aí de vez essa obrigação aí para as empresas, né? Fato isso, o que aconteceu agora no Simples, né? E eu digo até que é um pontapé inicial para isso, né, Pinheiro? É um pontapé inicial para que isso venha também aí para as empresas do regime normal, né? Danilo, tem um fator do Simples Nacional que ele é diferenciado dos outros regimes, né, que é exatamente o portal do Simples Nacional. Todo curso que eu dou, toda aula que eu dou, eu engrandeço, né, esse portal do Simples Nacional, onde eu mostro que o governo, né, o ente federativo, a União, conseguiu desenvolver um sistema capaz de solucionar todos os problemas do Simples Nacional. Né? Quase todos, a gente não pode dizer todos, porque tem muitas soluções de consulta que a gente realmente fica inquieto saber da informação. E assim, o SPED, o que a gente tem leigamente falando, né, porque às vezes a gente não sabe o teor das informações que o próprio governo quer, mas era um sistema de escrituração, não é isso? Sistema de escrituração eletrônico. Por que é que ele não conseguiu fazer um sistema contábil, vamos dizer assim, contábil fiscal, como ele fez no próprio Simples Nacional, né? A gente sabe que tem brigas, talvez, dos sistemas mesmos comerciais de escrituração, como aqui a gente tem uma empresa muito forte, né? Tem outras empresas
nesse ramo, mas você acha que o caminho poderia ser esse também, um sistema realmente eletrônico do próprio governo, onde essas informações a gente poderia só validar, né? Onde você, como você está dizendo, essa mercadoria aqui não era mercadoria de revenda, essa mercadoria aqui era somente de consumo, então eu só alterava ali o código, alguma coisa. Você acha que o governo não teria condição de nos propor isso, proporcionar isso? Sim, isso já pelo que eu vejo, isso já está sendo bastante discutido pelos próprios órgãos fiscais. O próprio Eliezer fala muito sobre isso, né? Não sei se ele já está aqui na live, né? De uma declaração pré-pronta, assim como o nosso imposto de renda, né? Que o Pinheiro aí é digamos aí, um especialista aí no imposto de renda, né? O próprio imposto de renda, hoje, se você baixar com o seu certificado digital do portal ECAC, você já traz uma declaração quase toda pronta, uma declaração pré-preenchida. E lá você vai apenas, se você quiser utilizar essa informação, você vai apenas acrescentar e validar aquelas informações. Então, uma boa parte daquelas informações que já foi declarada através de outras declarações já estão na base de dados da Receita Federal. Então, cabe o contribuinte apenas validar e fazer os ajustes necessários. Então, o fisco ele também está trabalhando dessa forma, de trazer um formato de declaração pré-preenchido, né? Isso digamos que um sonho que não está tão distante, né? É um sonho por parte do fisco e dos próprios contadores e talvez contribuintes também, mas isso vai trazer uma facilidade muito grande. Porque, por exemplo, um portal TIJET desse, como você falou, ele já é quase uma escrituração pronta. Você fazendo os ajustes dessas notas, informando qual a finalidade daquele produto que está entrando, via de regra você já tem uma apuração do ICMS, tirado do IPI toda pronta. Depende, claro, cada um na sua particularidade, né? Mas, via de regra, a gente já tem uma escrituração praticamente toda pronta. Então, isso está sendo trabalhado, né? Eu já vi várias discussões pelos fiscos que estão sendo trabalhado essa declaração pré-preenchida, né? Então, eu creio que é um futuro bem próximo, Pinheiro. Não está tão distante, a gente tira pelo próprio imposto de renda, né? Eu mesmo, ano passado, eu esqueci uma verba pequena que já tinha sido declarada lá, que se você não declarar, você cai na malha fina. Então, você baixa lá no certificado digital, já tem tudo lá direitinho, bonitinho, né? Você vai só fazer os ajustes, e isso traz um conforto, tanto por parte do contribuinte, como por parte do fisco também, porque o processo já vai estar todo otimizado em tempo real, né? Então, vai ter somente o tempo para a gente validar essas informações, pagar o que é devido de fato, e aí o processo normal aí de auditoria, de cruzamento de informações. Então, isso é um sonho que não está tão distante, o fisco já está trabalhando para isso, né? A gente já tem vindo a discutir bastante sobre isso, então é um sonho bem próximo a ser realizado. Pois é, inclusive você falou aí do certificado digital, e para facilitar a vida da gente, dos contadores, né, acabou, né, de a gente poder realmente baixar as notas fiscais através da nossa procuração e tudo, né? E agora só com o certificado digital, ou seja, o contador vai ter que pedir a cada cliente dele, professor Danilo, que tire um certificado digital A1 para poder ele ter direito a essas informações, para poder facilitar a vida tanto dos escritórios contábeis como da vida da empresa, porque só tem direito agora de baixar a nota fiscal quem realmente estiver dentro dessa nota fiscal, né? Ou seja, o destinatário e o fornecedor. Então, o que é que você achou disso também? Porque, como você está dizendo, dentro do CIGET, dentro das informações, a gente já tem tudo isso. E foi um retrocesso essa parte, você acha, não? Eu creio que talvez, a minha humilde opinião, né? Talvez não tenha sido o momento ideal, né? Mas até por questão de segurança, né? Todo mundo tinha acesso às notas fiscais de entrada e de saída, mesmo que sem certificado, né? Então, para gerar uma segurança maior, juridicamente falando, né? Então já estava cogitado esse processo de transformação há muito tempo, né? Eu creio que por conta da pandemia, talvez não seja o momento, não tenha sido o momento ideal.
A gente tem alguns clientes, alguns colegas que ligam querendo baixar a nota fiscal eletrônica, não estão conseguindo. Aí eles querem fazer uma auditoria nas notas, não estão conseguindo, estão com dificuldade. Até mesmo, Pinheiro, os que têm certificado. E aí, por aí, você tira a dificuldade que o cenário encontrou desde o SPED. Por exemplo, a nota fiscal eletrônica foi o primeiro documento, um dos primeiros documentos eletrônicos para que o SPED tivesse sucesso, desde 2007, não é isso? Isso. Então, o que se passou com o documento fiscal eletrônico? Que a partir deste recebimento, eu teria que consultar a chave da nota fiscal no portal da nota fiscal eletrônico, teria que consultar a chave para verificar a autenticidade da nota, verificar toda a tributação, se estava tudo correto ou não. E, na prática, a gente sabe que isso não acontece por parte de todos os clientes e faturistas, não acontece. E hoje mesmo eu já recebi algumas ligações desse tipo. Por exemplo, a pessoa querendo consultar uma nota fiscal eletrônica, mesmo com o certificado digital, baixa o XML e quando ele vai consultar, ele só vê aquela leitura XML lá no Internet Explorer, né? Ele não consegue ver o PDF, porque o Portal Nacional, ele, se não me falha a memória, não tem jeito de gerar o PDF pelo próprio Portal Nacional, né? Aí eu fui passar para ele um outro link que com o XML ele consegue ler o PDF. Então o pessoal está muito acostumado com essa linguagem ainda de papel, né? E ele não passou ainda por isso. Até a pessoa física, né, Danilo? A pessoa física recebe, às vezes, o e-mail com a nota fiscal, vamos dizer assim, com o arquivo XML, ele clica para poder abrir a sua nota fiscal e ele não consegue, porque vai ter que abrir em um outro aplicativo aonde vai gerar a nota fiscal. Né? Danilo, outra coisa... Esse fornecedor está me passando um vírus, né, Pinheiro? Esse fornecedor está me passando um vírus, né? Quando eles abrem, muitas vezes está passando vírus. Porque não é todo mundo que entende que aquele arquivo você tem que abrir em um outro aplicativo. Né? Acho que, como se diz, a parte envolvida talvez já tivesse recebendo em PDF, né, para poder facilitar, nem que fosse só a parte da pessoa física. Então, é como você falou, nas próprias auditorias, né, a auditoria tanto do Simples Nacional, que é um grande problema que a gente vê, Danilo, é a auditoria do Simples Nacional, onde as pessoas, na hora de fazer a DEFIS, né, que é a declaração do final do ano, a declaração de movimentação anual, as pessoas não conversam entre si, ou seja, os setores não conversam entre si, né, que é o setor fiscal, o setor pessoal e o setor contábil. Então, a pessoa parece que quer se livrar daquela obrigação acessória, que a gente já vinha falando anteriormente, que às vezes é desnecessária. Então, tem que fazer a DEFIS até o dia tal, então eu vou só enviar aqui, só mando, não se preocupa em conversar lá com o setor pessoal, se aquela quantidade de empregado é aquela mesmo, se aquele prolabore que ele colocou lá é aquele mesmo, se a participação dos lucros é aquilo ali. Então, as pessoas estão sujeitas a algum tipo de penalidade, alguma coisa referente a essas omissões. Então, dentro dessa parte que envolve você com o SPED, com tudo, então, o que é que você acha dessa parte da DEFIS que as pessoas omitem essas informações, onde o governo, como a gente já sabe todas essas informações, ou seja, a pessoa está correndo um risco desnecessário, não é isso? Isso. Tem que ter um trabalho, né, de consolidação aí dessas informações. O ideal é que toda empresa, né, a gente sabe que falar é muito fácil, né, Pinheiro? Fazer que é um pouquinho mais complicado, né? Então a gente entende todo o cenário, mas a gente tem que se prontificar e fazer em algum momento. Então a gente faz o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem no momento que a gente pode, né, Pinheiro? Então a gente tem que consolidar essas informações. O ideal é que tivesse um responsável para fazer essas informações e outro só para auditar, que não fosse o mesmo que estivesse operacionalizando essas informações, aí sim poderia-se ter, digamos, um nível de qualidade melhor das informações. Porque, via de regra, quem operacionaliza é muito difícil conseguir fazer as auditorias, principalmente em todos os setores. Então, o ideal é que todos esses setores conversassem entre si, ou tivesse alguma forma de consolidar essas informações
passasse por um setor, por uma pessoa responsável para fazer uma pequena auditoria, antes de transmitir essas informações para o fisco. Porque falando de simples, muitas das vezes, como o Pinheiro bem mencionou, não são informações complexas, são informações até, digamos, apenas de nível informativo, não é isso, Pinheiro? Então, não é tão trabalhosa de você auditar e de mandar essas informações. E como a secretária até mesmo mencionou na live dela, quem quiser acessar a live, Pinheiro, da secretária com a Socorro, que foi uma das pioneiras aí do projeto SPED, e agora ela se aposentou pelo fisco, né, e está trabalhando como consultora, está lá no IG da comissão do SPED, vocês podem assistir a live lá da secretária com a Socorro. Então, lá ela menciona que ela quer uma declaração simples, mas que o contribuinte saiba que se ele não cumprir, ele vai ser autuado, né? Então, isso de imediato. Então, o que eles querem é simplificar o processo, mas que o contribuinte já fica ciente que a partir do momento que ele mandou aquela informação errada, ele vai ter uma penalidade. Então, eles estão trabalhando muito, procurando trabalhar muito aí nesse sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações. Por exemplo, na DEFIS, quantas declarações a gente já pegou para trás, né, que era obrigado o SPED, né, vamos já entrar aqui na instrução normativa, quantas a gente já pegou que o inventário no SPED fiscal era um valor, o inventário na DEFIS era outro, quando a empresa tinha contabilidade, mesmo sendo do Simples, já era outro valor. Então, são as mesmas informações, elas estão divergentes em diferentes âmbitos, né? Então, isso gera um cruzamento de fácil acesso para o fisco, né? E aí, quando a gente fala fisco, a gente está falando de forma geral, União, Estado e município, porque o próprio município, eles também estão trabalhando para trabalhar com as informações contábeis, né? Para cruzar através de ECD, através de ECF, dependendo da situação e das próprias informações contábeis, fluxo de caixa e tudo mais. Isso a maioria dos fiscos estaduais também já estão começando a trabalhar com esse tipo de informação, já trabalhavam um certo tempo e estão começando também a inovar nesse sentido. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas informações simplificadas, não achar que porque é do simples não vai ser fiscalizado, porque isso não acontece, pessoal. E quando a gente tenta conversar muitas das vezes com o empresário, a gente sente essa dificuldade, porque os pais deles faziam assim, mas o processo mudou, é diferente. Então, a gente vê que tem muito cliente, né, Pinheiro, que não tem nenhum cuidado de olhar, de examinar que as suas receitas têm que, no mínimo, cobrir todas as suas despesas, né? E às vezes a gente nota divergências astronômicas que está muito, digamos assim, à vista que tem erro, né? Por exemplo, eu soube de um caso que uma empresa estava informando faturamento de 50 mil reais e a conta de energia era 45 mil. E aí, com 5 mil, será que dá para pagar uma folha desse funcionário? Dá para comprar matéria-prima? Dá para fazer tudo isso? Então, são coisas assim que a gente acha que não acontece, mas na prática, às vezes acontece, são cuidados básicos que o empresário tem que ter juntamente aí com o contador. Então, quando o contador passa algum aviso para o empresário, não é porque ele quer conversar, é porque realmente ele quer orientar o seu cliente da melhor forma possível, né? Fica à vontade, meu amigo. Tá escutando o áudio? Tá ok? Tá, melhorou. Danilo, você falou um ponto bem interessante mesmo, né? A gente faz muita auditoria aqui do Simples Nacional, inclusive a gente tem alguns cursos sobre a auditoria do Simples Nacional, onde a gente vê realmente esse problema, como você está dizendo aí. Às vezes você olha a DEFIS, ela tem lá estoque, 0. Aí quando você vai lá para o balancete ou para o próprio balanço, tem lá o estoque 1 milhão. Você vai lá na DEFIS, tem lá compras, tem lá 30 mil. Aí você vai lá nos livros fiscais, tem lá compra, 2 milhões e tanto. Né? Então, é aquilo que a gente disse. E é muito fácil o fisco pegar. Ele já tem essas informações. Né? Onde você tem que ter o cuidado, porque você tem a responsabilidade civil disso, você é um profissional, você não pode estar fazendo nenhuma informação de qualquer maneira, de qualquer jeito, você tem que ter o zelo profissional
né, de cuidar desse teu cliente, porque na hora que ele levar uma notificação ou um auto de infração, Danilo, esse valor pode ser revertido para você, né? Dependendo do empresário, ele não dispensa o contador, não. Ele vai dizer, olha, eu te pago, estou te pagando aqui por mês, se você está me cobrando R$ 100, é problema seu, né? Eu quero que você pague aqui essa multa aqui de R$ 5.000. Então, os profissionais também da contabilidade têm que realmente rever essa parte do zelo profissional, rever a parte do valor da prestação de serviço, aonde ele tem que verificar o trabalho que essa empresa dá, porque muitas vezes, Danilo, a pessoa, o próprio empresário contábil, ele não está diretamente ligado nessa parte das obrigações acessórias, os funcionários que estão fazendo, mas a responsabilidade civil, né, é do contador, do proprietário do escritório. Então, a gente recomenda muito que você abra um setor lá do teu escritório, pode ser até que seja uma remuneração a mais da tua empresa, onde você possa fazer essa auditoria do próprio Simples Nacional, já que as pessoas acham que o Simples Nacional, por já ter o próprio PGDAS, que é fácil de você manusear, você acha que você não erra. E muitas vezes, Danilo, que a gente vê até mesmo na parte do setor fiscal seu aí, são os produtos monofásicos e os produtos com substituição tributária. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, no erro do cadastro que a gente vê, o cara comprou com substituição tributária, ele já pagou, não é isso? O cara comprou com produtos monofásicos, ele já pagou. Mas quando ele vende, Danilo, ele esqueceu de cadastrar aquele produto como substituição tributária ou aquele produto como produto monofásico e pagou novamente, né? Então, muitas empresas, muitos escritórios também, Danilo, já estão se especializando nessa recuperação de crédito, onde você vai fazer o levantamento de tudo que foi pago erroneamente para poder tentar restituir. Então, muitos erros acontecem na hora do cadastro. Então, as empresas compram com um regime, né, um regime tributário, e vendem com outro, totalmente diferente. Isso é verdade. Isso acontece muito, né? Então a gente vê aí muitos erros de cadastro, pessoal, e aí começa a nascer, né, o problema, Pinheiro, da gente, por isso que tem que ser muito bem estudado, porque começa a nascer aí o problema de você simplificar demais. Por exemplo, vamos supor que você não é obrigado a informar nem os itens das entradas e nem os itens das saídas, como era obrigado no SPED até então, né? Então você tinha a faculdade de você poder mandar os itens ou não, né? Então, digamos que você não trabalhava com itens. Então, ficaria muito difícil você mensurar o que você está comprando de produto, substituição tributária, produto monofásico e produto tributado. Então, já dificulta um pouco mais o processo dentro, por exemplo, de um escritório contábil, de uma contabilidade terceirizada. Então, você se depara com vários problemas que a própria simplificação pode vir a gerar outros problemas. Então, imagine, por exemplo, se todas as empresas do Simples fossem obrigadas, desde o início, você trabalhar com detalhamento de itens. Talvez esse problema não fosse tão grave como acontece. Então, hoje a gente se depara com muitas empresas do Simples, como o Pinheiro bem mencionou, né, que pagam tributos a maior, pagam tributos de substituição tributária, monofásico, muitas das vezes de forma duplicada, porque já pagou na etapa anterior, por não estar fazendo essa triagem. E aí, quando se faz um levantamento de 5 anos para trás, se tem um retorno aí, se entrar com processo e tudo mais, né? Você tem um retorno aí, muitas das vezes, de um tributo que você pagou de forma duplicada, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente passa por isso, né, Pinheiro? A gente, às vezes, tem coincidência de muitos relatos de empresas que pagavam, muitas das vezes, o dobro. Ela estava devendo, por exemplo, 17 mil de ICMS e era para pagar só 8 mil. PIS e COFINS da mesma forma. Tudo isso por erro de cadastro. Isso, pessoal, é uma realidade que acontece muito. Então, isso
culmina nas nossas declarações, elas terminam, passam pelas nossas declarações, passam pela contabilidade, e tudo isso poderia ser abordado de forma preventiva através dessas auditorias. E aí, como o colega bem mencionou, não vi o comentário dele, mas viu da segunda colega, ela estava dizendo que muitos empresários não querem passar, Pinheiro, o certificado digital, né, para o contador, para os responsáveis, né? Muitas das vezes eles se resguardam em passar o certificado digital, né? Isso acontece muito, a própria contabilidade. A gente já se deparou com um cliente que não queria mandar o extrato bancário para fazer a contabilidade. Aí como é que você consegue fazer um banco, né? Como é que você consegue contabilizar o banco se você não tem o extrato bancário? É complicado, mas isso é um paradigma que tem que ser quebrado, e aí a gente tem que estudar uma maneira melhor de chegar aos clientes, porque ninguém vai querer perder cliente, né? Mas a gente tem que procurar entender a linguagem, explicar, mostrar cenários, né? Mostrar de uma forma que o cliente saiba que a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal já tem todas essas informações. Então, um colega meu, uma vez, ele foi declarar um imposto de renda, Pinheiro, e ele pedia as notas fiscais, e ele sabia que a empresa não estava mandando tudo. Quando chegou na época do imposto de renda, ele preparou um dossiê, né, imprimiu todas as notas fiscais que a empresa não estava mandando para ele, através do Forcijet, e mostrou para ele. Olha, eu queria saber sobre esses documentos aqui. O que você pode me dizer sobre esses documentos? Quando ele foi olhar, aí ele se espantou. Como é que você tem essas notas fiscais? Ele já tem tudo. É engano do contribuinte achar que o fisco não tem isso, né? Então, existem formas da gente procurar mostrar. Não é fácil, porque a gente sabe que a gente tem clientes de todos os tipos, né? Então, a gente tem que procurar entender um pouquinho o cenário dele, falar a linguagem dele e mostrar para eles que isso pode prejudicar o negócio dele. Hoje, pessoal, já ouvi isso muito do nosso coordenador lá do IPOG, o Felipe Guerra, né? Já escutei isso muito dele. Hoje, trabalhar errado custa mais caro. É muito melhor você trabalhar certo. Trabalhar hoje errado acaba custando mais caro para a empresa. Pois é, Danilo. Eu lendo aqui, e tem o Wesley aqui que diz o seguinte: que possamos nos respaldar sempre através do contrato de prestação de serviço, para não podermos ser prejudicados por erros anteriormente vindos de outros contadores. E me veio aqui um relâmpago aqui, Danilo, que a gente também pode fazer diferente, sabe? A gente pode entrar em contato com o cliente, já que se o cliente não quiser comprar o certificado, o contador compra. Você vai fazer um diferencial, tá entendendo? Se você pegar esse certificado digital, Danilo, que gira em torno de R$180, ele vai dar em média aí R$15 por mês. Será que tu não tem R$15 de benefício você tendo o certificado? Certo? A gente sabe que muitos clientes não vão querer realmente pagar o certificado. Ou seja, você vai ter um trabalho muito maior se você não tiver certificado. Então, faz diferente, né? Você já pensou o teu cliente chegando numa roda de amigo, Danilo? Aí o cara diz, rapaz, meu contador fez eu comprar o certificado. Aí o cara, rapaz, pois o meu não. O meu contador não precisou, não. Ele mesmo lá comprou o certificado. A gente sabe que é um custo, certo? A gente sabe que é um custo, mas também é um diferencial, Danilo. Principalmente o benefício que esse certificado vai te dar, certo? A agilidade do teu serviço. Porque senão, tu imagina, a gente vai voltar aquele tempo de estar pedindo XML. Ei, manda o XML, passa e-mail, e não consegue, e vai lá no cliente, né? Ou seja, a agilidade do serviço contábil, como a gente hoje sabe que a moda hoje é a contabilidade consultiva, né? Ou seja, você vai voltar para a contabilidade operacional. Então, pensem um pouco, certo? Porque se você fizer o diferencial, Danilo, você, ao invés de perder cliente, você vai conquistar cliente. É uma boa forma de abordar, Pinheiro, e isso está acontecendo muito. Você pode olhar que empresas, principalmente de controle de XML, de dados de documentos eletrônicos, estão trabalhando dessa forma. Eles estão entrando em contato com os contadores, fazem pacote para os contadores mais em conta, né, um preço mais em conta, para o contador repassar para o cliente como forma de benefício, né?
E isso até facilita um pouco o nosso trabalho, porque, por exemplo, tem alguns que eu trabalho que quando o cliente ele vai procurar essa ferramenta diretamente para a empresa, ligada à empresa, o cliente vai pagar. Por quê? Porque é interessante que o contador participe desse processo, né? Então, essas empresas elas já estão trabalhando em parceria com o contador para o contador repassar em forma de benefício. É claro que alguns desses sistemas, alguns desses contratos vão ter que ser repassados ao cliente, né? Vai ter que aumentar um pouquinho o honorário, mas o benefício, muitas das vezes, é maior. Por exemplo, um controle de XML, né, Pierre? Desde 2007, todas as empresas são obrigadas a guardar o XML. Se você perguntar, a maioria das empresas não faz a guarda desse arquivo. E esses sistemas, eles trabalham também como guarda desse arquivo. Então, já é um benefício que você está passando para o cliente. Infelizmente, a gente tem essa prerrogativa do cliente contratar os serviços contábeis e achar que tudo ali já está envolvido no contrato, né? Então, a gente tem que procurar quebrar esse paradigma, né? Muitas empresas já estão em um processo mais avançado, já mudaram esse conceito, né? Mas a gente precisa mudar esse conceito que são serviços, são benefícios que a gente está trazendo para o cliente. E isso tem que ter um retorno para ambos os lados. Então, quando a gente vai passar um benefício desse, a gente não está passando um sistema a mais para o cliente controlar os seus documentos. A gente está passando um benefício para ele não ser fiscalizado lá na frente. Um benefício para que ele possa controlar de forma mais fácil. Ao invés dele ter que baixar XML um por um, ele vai acessar lá o sistema dele, imprimir em formato de DANF, de XML, da forma que ele achar melhor. Então, é muito importante essa forma que você colocou, de você tentar entrar de uma forma diferente no cliente, de trazer esse benefício para ele e de muitas das vezes também custear um pouco dessa oneração que ele vai ter, mas isso vai te render benefícios, como você bem citou anteriormente. Danilo, o problema eu digo muito, às vezes, até mesmo em palestras, em tudo, é que nós contadores somos muito metidos, né? A gente quer resolver o problema da empresa, chega um auto de infração, ele diz, pode deixar que eu resolvo, né? Chega alguma coisa, ele pode dizer, aqui pode deixar comigo, ou seja, ele dá muito serviço e não cobra. E na hora de um serviço desse, que é para ele realmente dar ou cobrar, ele fica querendo colocar só para a empresa. Não, se a empresa não comprar, eu também não vou comprar. Eu gosto muito de fazer equiparações, né? Ou seja, você está num salão de beleza, certo? E tem um secador ali, Danilo, que passa meia hora para secar o cabelo do cliente. E tem a opção de você comprar um secador mais caro, né, que vai secar o cabelo do cliente ali em 10 minutos. Será que você não vai ganhar em produtividade, Danilo? Então, a gente faz uma reflexão exatamente nisso. Ou seja, o contador ele pode pensar um pouco mais fora da caixa, né? O problema é que o contador às vezes pensa dentro da caixa, quer resolver todos os problemas da empresa, mas na hora de botar a mão no bolso, ele pensa que está tendo um gasto e não um investimento. E a gente diz muito isso também nos próprios cursos, que agora, essa época, teve vários e vários cursos, né? Tanto cursos gratuitos, muito bons, como cursos pagos, e às vezes o contador ele fica meio receoso de fazer alguns cursos, achando que já sabe de tudo. Então, eu brinco muito, né? Nos grupos lá da gente, principalmente dos professores. Você viu que essa semana a gente colocou uma pergunta que a pessoa tinha passado para mim e tinha passado também para o Orlando, né? E a gente deu a entender que foi uma pegadinha, porque a pessoa passou para mim como regime de caixa e passou para o Orlando a mesma pergunta sendo regime de competência. E você viu que teve uma polêmica dentro dos grupos dos contadores, que a gente estuda mais ou menos o simples, e muitos não chegaram a um consenso. Agora, tu imagina se a pessoa não está estudando, a pessoa não está preocupada em resolver isso, né? São perguntas, Danilo, que a gente que nos pega, né? Então, tem muita gente que nunca abriu perguntas e respostas da própria Receita Federal. Tem gente, contadores, que nunca abriu uma solução de consulta do Simples, do SPED, de qualquer coisa. Então, assim, é muito fácil você culpar o outro.
Mas você se culpar por você não estar estudando, por você não estar se atualizando, é mais complicado. Então, vocês contadores, vocês estudantes, a gente tem no próprio portal do Simples Nacional um perguntas e respostas maravilhoso. Você viu que a resposta lá sobre o questionamento saiu exatamente do perguntas e respostas, né? Então, procurem ver esse perguntas e respostas, procurem, bote no Google aí, soluções de consulta do Simples Nacional. Você vai ver uma imensidão de dúvidas que a gente tem e a própria Receita Federal nos responde para poder a gente ficar assegurado do que a gente pode tomar de decisão. Então, a nossa responsabilidade é imensa, porque a gente fala muito da equiparação da gente ser médicos, a gente cuida da saúde da empresa. Então, se a gente medicar errado, Danilo, a gente pode estar trazendo malefícios para essas empresas que a gente toma conta como contador. Pura verdade, Pedro. Isso acontece demais, né? É uma mudança que a gente está passando. Esse tempo aí que a gente teve trabalhando em home office trouxe aí para a gente poder refletir sobre vários conceitos, né? E isso tem quebrado vários paradigmas. Por exemplo, ninguém queria fazer treinamento virtual, treinamento remoto, treinamento EAD. Hoje a gente está tendo uma certa, muitas das vezes, para os treinamentos, por exemplo, no CRT mesmo a gente já recebeu vários e-mails, mensagens por WhatsApp para continuar fazendo os treinamentos remotos, mesmo após acabar a pandemia. Por quê? É algo que a pessoa tinha na cabeça que era difícil, não se conseguia aprender, não conseguia trazer um certo conhecimento através de uma aula remota, que com a necessidade, quebrou-se esse paradigma, né? Então, a gente tem que realmente, pessoal, ninguém sabe de tudo. Eu desconheço essa pessoa que conhece tudo. Todos nós temos nossas falhas, a gente não sabe de tudo. Então, a gente estuda diariamente, não é isso, Pinheiro? Nós, como professores, a gente tem que estar estudando direto. Muitas das vezes tem situações que a gente não vive no nosso dia a dia. Então, a gente tem que parar para estudar, tem que fazer um curso. Tem vários professores nossos, né, Pinheiro, das mesmas instituições, que, além de ser professor, são alunos também. Porque eles sabem da necessidade de estar buscando essa constante aí atualização. Então, a gente, realmente, pessoal, a gente não pode ter vergonha de buscar conhecimento. A gente só não estuda mais porque não dá tempo, né, Pinheiro? Senão, a gente não trabalha também e a gente tem que trabalhar. Mas procurem, sempre que vocês puderem, estar fazendo treinamentos. Tem vários treinamentos, tanto gratuitos como pagos. Sempre bom. 5% que você aprende em qualquer treinamento, pessoal, você pode levar para a sua vida toda. Eu já fiz treinamento que uma simples dica que foi passado nesse treinamento eu utilizo até hoje. Então, qualquer treinamento é bem-vindo. Você nunca perde por estar aprendendo, né, Pinheiro? Aí nosso amigo professor Adalberto aí, ó, também nosso companheiro da comissão do Simples Nacional, viu, Danilo? E o Fera, né? O Fera do Simples Nacional, o Instagram dele também bomba aí com todo dia, ele posta coisas sobre o Simples Nacional, sobre contabilidade. Então sigam também aí o nosso professor Adalberto, que é o cara do momento, né? Então, Danilo, outra coisa que a gente vê muito em relação ao SPED, certo? É que tem muita gente que ainda não sabe o que é o SPED, né? Isso, então a gente fica realmente sem saber se essa pessoa ainda está vivendo. Porque no momento de hoje, que já está acabando o SPED e a pessoa não sabe nem o que é o SPED, é sinal que ele nunca fez o SPED, não sabe quais as informações que tem que conter nesse SPED. Principalmente essa parte do Simples Nacional, Danilo, que como a própria... A Fernanda falou, né? Acho que a Fernanda falou sobre que as pessoas realmente não faziam essa entrega de SPED. Então, para que a própria Secretaria da Fazenda ia cobrar o SPED enquanto ninguém faz e não cobra multa, não cobra nada? Então, realmente foi a intenção dela tirar essa obrigação a mais que a gente tem
aonde as pessoas já não faziam disso, né? Caiu em desuso, né? Como a gente diz na própria legislação. Então, se não está sendo usado, por que é que eu vou cobrar? Você acha que qual outra obrigação vai entrar no lugar dela? Pronto, para responder essa questão, Pierre, eu vou entrar um pouquinho na instrução normativa, né, que o nosso tempo já está bem avançado, vou entrar um pouquinho na instrução normativa para responder essa pergunta, porque pode ter alguns colegas que ainda não leram a instrução normativa. Antes disso, deixa eu só responder aqui a pergunta da assessoria contábil, Cone Cássia, assessoria contábil. Ele pergunta aqui a partir de que momento está desobrigado o SPED para as empresas do Simples. A instrução normativa, né, de 29 de julho, ela diz que a partir da sua publicação. Então, a partir da competência julho, nós não estamos mais obrigados, empresas do Simples, a enviar o SPED. Aí deixa eu ler um pouquinho aqui da instrução normativa, Pinheiro, que é pequena, né, para que a gente possa falar um pouco dessa rotina, né? Então, a IN 42, ela veio alterar a instrução normativa 54. Então, a instrução normativa 54, ela foi a instrução que em 2017 trouxe o SPED para as empresas do Simples aqui no Ceará, e logo em seguida teve uma alteração, pessoal, que tem até uma matéria bem completa lá no meu blog, que eu coloquei para vocês, que foi a instrução normativa número 14 de 2000, perdão, a instrução normativa 54 de 2016, ela trouxe o SPED para as empresas do Simples, e a instrução normativa 14 de 2017, ela trouxe algumas alterações, que era o quê? Deixar os itens de forma facultativa para as empresas. Então, a empresa decidia se queria mandar os itens nas empresas ou não. Então, nós tínhamos duas legislações falando aí do SPED para as empresas do Simples, né? E aí, pessoal, veio a instrução normativa. A instrução normativa 54 passa a vigorar, ela continua com as seguintes alterações, ou seja, uma nova redação. O parágrafo 1 estabelece a obrigatoriedade da escrituração fiscal para os contribuintes inscritos sobre CGF, sobre o recolhimento de regime especial, produtor rural e outros, e dá outras providências. Então, se você olhar aqui, ele não está muito falando das empresas do Simples. Por quê? Porque ele tirou o parágrafo 1º, que era justamente falando sobre a obrigatoriedade aí das empresas do Simples Nacional. Então, ele tirou esse parágrafo e colocou outro. E aí é que começam algumas brechas aí na legislação. E lá no 2, ele diz o seguinte: os contribuintes inscritos no TGF sobre o regime especial produtor rural e outros ficam obrigados a transmitir, a partir do período de referência de janeiro de 2017, a escrituração fiscal, conforme o artigo 276-A do decreto 24569. E ficam revogados o artigo 7, 8, 2 e o artigo 6 da instrução normativa. Simplificando, pessoal, vocês vão precisar dessas outras duas instruções normativas, a 54 de 2016 e a instrução normativa 14 de 2017, para que vocês entendam realmente o que saiu e o que não saiu. Então, se você olhar lá na instrução normativa 54, você vai ver que essa obrigatoriedade para as empresas do Simples de formar os itens, ela saiu porque saiu o parágrafo 1º. Mas o que o SPED trouxe para as empresas do Simples, e mesmo para as empresas do regime especial? Se você olhar os SPEDs, isso falando de forma geral, vai o livro de entrada, vai o livro de saída, vai o livro de inventário, vai o livro de apuração de ICMS mobilizado, controle de cartão de crédito, vai outras informações. Então, quando eu tirei o SPED das empresas do Simples, ficou faltando esses livros. E aí, se não está obrigado ao SPED, ao pé da legislação, nós estamos obrigados a informar esses livros. Livro de entrada, livro de saída e todos os outros livros, inclusive de inventário. E é esse buraco que ficou nessa legislação. Então, a gente já até conversou com a secretária, lá nessa live que está lá no IG da Comissão do SPED, ela fala sobre isso, e eles estão trabalhando uma outra forma de poder transmitir essas informações de uma forma mais tentar simplificar
Estou ouvindo agora. Pronto, perfeito. Estava falhando, mas voltou agora. Isso. Então, essa instrução normativa trouxe esse benefício, mas ele deixou essas brechas na legislação, que são os livros, que são cobrados, alguns deles, por uma legislação maior. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, foi isso que a gente passou para a secretária na live. Ela anotou todas essas ponderações, vocês podem conferir lá no IG da comissão do SPED, vocês podem estar acessando comissão sped.crc.ce, lá vai estar a live gravado dela com Socorro, e ela vai estar falando justamente sobre isso, que ela anotou essas questões, e ela vai trabalhar uma nova forma para saber como é que vai ser cumprida essas informações, porque, por enquanto, se a gente for ao pé da letra, Pinheiro, esses livros estão descobertos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a imprimir os livros, para poder levar para a Secretaria da Fazenda, né? E aí é um retrocesso muito grande, ninguém quer isso, nem o fisco, e nem mesmo os contadores e o próprio contribuinte não vai querer isso. Então, a gente ficou com essas brechas na legislação e eu creio que logo, logo vai existir novas mudanças aí para poder sanar essas brechas, esses buracos, que não era para, digamos, não era o intuito de ninguém ter um retrocesso. O intuito era que realmente facilitasse a vida dos contribuintes. Vamos ter que comprar máquina de datilografia, Danilo, carbono, para poder fazer GDEC, para poder fazer todas essas informações, né? Vai voltar de F, né? Uma pergunta que surgiu bastante, vai voltar de F, né? Então, esse não é o intuito realmente é que tenha uma informação bem mais simples e o que o CIGET, o que o próprio Simples Nacional, né, a própria DEFIS, possa, digamos assim, consolidar, tirar essa obrigatoriedade dessa informação, eles estão trabalhando nisso, né? Então, por exemplo, possa ser que vai ser dispensado alguns livros por conta da própria DEFIS, do próprio Simples, ou do próprio portal CIGET, vai surgir a inclusão dos livros pelo próprio portal, né? Então, isso a gente vai ter que esperar ainda os próximos capítulos, né, Pinheiro, para saber como é que vai ficar essa solução de concreto, porque ainda não temos nada definitivo, então a gente não pode estar passando, digamos, uma informação que ainda está na seara de estudo, né? Então a gente tem que aguardar realmente como é que vai ser gerada essas informações. E a partir do momento que a gente tiver qualquer informação concreta, como é que vai ficar a informação do inventário para as empresas do Simples, a informação dos livros, a gente vai informar. Como o Pinheiro falou, a própria GDEC, né, Pinheiro? A gente informava no SPED, para poder lá no registro 1700, 1710, se não me falha a memória, como é que as informações da nota fiscal série D, né, um antigo documento fiscal, que não era o eletrônico, né, para poder dar baixa. Então, com o SPED não tem mais isso. Como é que a gente vai dar baixa nesses documentos? Então, tudo isso foi uma mudança que vai necessitar de alguns ajustes e a gente espera logo, logo ter esses ajustes. Pessoal, estamos chegando no fim aqui da live, né, com o nosso amigo professor Danilo. Quem quiser segui-lo aí, podem, através do Instagram aí, @professor.daniloalves, né? Ele é professor de várias faculdades, cursos de graduação, vários cursos de pós-graduação, MBA, tem vários cursos também na área de SPED, né, e outros tipos de curso. Então, sigam aí o nosso amigo professor Danilo, se atualizem através do Instagram dele. E agora parece que terça e quarta-feira ele já vai ter um curso, né, referente a essa medida provisória nova do governo. Então, vejam aí no Instagram dele, certo? Então, professor Danilo, em nome do CRC, queria agradecer a sua participação aqui nessa live tão esclarecedora, né, do Simples Nacional e do SPED, ok? Um grande abraço, professor Danilo, você fique à vontade aí para suas considerações. Muito obrigado, primeiro, Pinheiro, muito obrigado aí pelo convite. Gostaria de agradecer a presença de todos, fazer só uma ressalva aí no meu currículo, né, que ficou faltando, estudante também, né, porque nós somos eternos estudantes. Né? É muita coisa para a gente estudar, então a gente está todo mundo no mesmo barco aí, procurando errar o menos possível, né? O Wesley está dizendo aqui que já está inscrito em alguns cursos, pessoal, lá no
no meu perfil do IG tem os cursos lá gratuitos, que a gente procura sempre ajudar da forma que a gente pode, né? Então lá tem alguns cursos, tem um curso que eu vou fazer com o professor Pinheiro agora essa semana, e tem lá cursos gratuitos